Cine pretende fazer para reverter esse quadro e popularizar o cinema brasileiro? Para reverter esse quadro, a Ancine lançou o programa Cinema Perto de Você. O governo brasileiro lançou o programa Cinema Perto de Você. Ele é um programa dedicado a criar as condições para que o mercado exibidor brasileiro volte a crescer. E as condições que nós estamos criando por um lado, crédito. O Fundo Setorial do Audiovisual e o BNDES estão oferecendo 500 milhões de reais em linhas de crédito e investimento para apoiar os empresários brasileiros que queiram abrir salas de cinema pelo país afora. E, por outro lado, desoneração fiscal. O governo brasileiro desonerou toda a importação de equipamentos, a compra de equipamentos para a sala de cinema, material de construção para a construção da sala de cinema, de tal forma que se estima valores ao redor de 164 milhões de reais em renúncia fiscal para estimular o mercado exibidor. A lógica que o programa trabalha, nós fizemos um mapeamento de todo o país. Mapeamos... Vamos até colocar no ar, na telinha, um mapa onde a gente vê as concentrações onde existe e onde falta salas de exibição para você poder comentar. Porque algumas regiões são até bem contempladas, outras são bastante carentes. É isso mesmo. Isso acompanha o mapa da pobreza no Brasil? Acompanha. A realidade que a gente tem é uma realidade de concentração sobre concentração. Como esse mapa mostra, você vai ver o seguinte: o Brasil tem uma sala de cinema para cada 88 mil habitantes, aproximadamente. Esse é o nosso número nacional, quando você pensa o Brasil como um todo. Mas quando você vai para a região Nordeste, a sua realidade é de uma sala de cinema para cada 150 mil habitantes. Quando você vai para o Norte, essa realidade aumenta para uma sala de cinema para cada cerca de 200 mil habitantes. Então nós temos um quadro de superconcentração em algumas regiões, como as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, as capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, que são cidades bem atendidas pelo cinema, mas bem atendidas em parte, bem atendidas nas regiões de maior poder aquisitivo, nas regiões como em São Paulo, na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima, no Rio de Janeiro, Botafogo, Barra da Tijuca. Ou seja, nas periferias das grandes cidades também há carência. Também há carência. E você acha que esse programa Cinema Mais Perto de Você vai ser suficiente para dar essa guinada? Eu acho que ele cria o estímulo. Ele cria as condições para que os nossos empresários atentem para uma nova realidade da economia brasileira. Nós não estamos convocando os empresários a investirem baseado apenas na necessidade do Brasil ter mais sala de cinema. Nem apenas baseado no que nós julgamos que é um direito de cada brasileiro ter acesso à sala de cinema. Esse é um direito e nós achamos isso muito importante. Mas nós entendemos que o empresário, para se mexer, precisa de mais do que isso. E o que nós estamos dizendo a ele é que há uma realidade no Brasil que é uma realidade nova, da economia do país crescendo em todos os setores, de uma nova parcela da população acessando o mercado de consumo. Os shopping centers espalhados pelo país estão cheios de brasileiros das diversas camadas sociais consumindo. Nós temos um boom da indústria do shopping center se expandindo em relação a áreas de classe C, áreas de classe D, indo para as cidades médias do interior do Brasil. E temos um fenômeno novo, a emergência de uma nova classe C, que passa a ser maioria da população economicamente ativa do Brasil, e essa parcela da população deseja ver cinema, deseja assistir filme brasileiro, ou seja, deseja esse contato. Portanto, é baseado nesta realidade econômica, nesse quadro de oportunidades que o Brasil oferece, no fato de que nós temos um cinema crescendo, pujante, que nós estamos com recursos para investimento e financiamento e com desoneração fiscal, convidando os empresários brasileiros a investirem nas áreas prioritárias. Nós fizemos um mapeamento do Brasil, levando em conta esse quadro que nós vimos aí de concentração. Nós fizemos um mapeamento identificando as carências. E nesse mapeamento nós localizamos mais de 88 cidades com mais de 100 mil habitantes que não tem nenhuma sala de cinema. Ou seja, essas são cidades prioritárias para o programa Cinema Perto de Você. Nós localizamos cidades entre 100 e 500 mil habitantes que têm déficit de salas de cinema.
e essas também são áreas prioritárias para o programa Cinema Perto de Você. E fizemos um mapeamento nas 39 cidades brasileiras, 38 cidades brasileiras, que já tem sala de cinema, com mais de 500 mil habitantes. Nós fizemos um zoneamento nessas cidades, onde nós localizamos as áreas de maior concentração de classe C e de maior carência de salas de cinema, e fizemos com que as áreas onde há maior carência e maior concentração de classe C sejam áreas prioritárias para a obtenção de recursos da nossa linha de financiamento. Nossa meta é abrir 600 salas de cinema no Brasil nos próximos 4 anos. Salas que serão abertas pela iniciativa privada, com o apoio do Estado brasileiro. E ao lado disso, nós temos uma outra ação, que é o Projeto Cinema da Cidade, que esse mira as cidades entre 20 e 100 mil habitantes, são 1.177 cidades, que não tem nenhuma sala de cinema. Então são cidades entre 20 e 100 mil habitantes sem nenhuma sala de cinema, e para essas nós estamos com um programa em que nós prevemos a colaboração com prefeituras e governos de estado, e a possibilidade de termos emendas parlamentares de deputados e senadores, somado a recursos de apoio do Fundo do Audiovisual, para que nós possamos voltar a ter cinema nessas localidades, com apoio do município e com gestão privada. E a produção de cinema nacional, os filmes brasileiros, vai bem? Quer dizer, produzir 80 filmes por ano, isso é uma boa marca? É uma marca insuficiente? Como é que você, como presidente da Ancine... Eu me relaciono com isso da seguinte maneira: vai bem, mas nós queremos que vá melhor ainda. Não seria o caso, então, de propor a recriação da Embrafilme? Olha, nós tínhamos em 2003 cerca de 30 filmes brasileiros ficando prontos ao ano e sendo lançados. Nós passamos a ter 80 filmes brasileiros ficando prontos e sendo lançados no ano passado. Esses filmes são apoiados pelo governo brasileiro, pela Agência Nacional do Cinema. Nós aumentamos os nossos investimentos na produção de filmes brasileiros e criamos linhas de apoio a distribuidoras brasileiras, as distribuidoras privadas. Criamos, portanto, um mecanismo que favorece uma maior presença do filme brasileiro. Criamos também linhas de apoio às pequenas salas de cinema. As salas que são salas de 1, 2 salas, que são aquelas que estão espalhadas pelo interiorzão do Brasil, são aquelas que ainda residem numa cidade de 30 mil habitantes, recebem o prêmio adicional de renda pela quantidade de filmes brasileiros que eles exibirem. Quanto mais filmes brasileiros eles exibirem, eles passam a ter o direito de anualmente receber o prêmio adicional de renda. Bom, neste quadro, faz sentido nós pensarmos numa distribuidora brasileira, uma distribuidora pública? Eu acho que é um bom desafio que está posto em cima da mesa. O presidente Lula, quando lançou o programa Cinema Perto de Você, nós tivemos a honra de contar com ele no lançamento do programa. Foi um programa que ele encomendou ao ministro da Cultura e que o Ministério da Cultura e a Ancine se dedicou a construir. O presidente Lula, com a perspicácia que lhe é peculiar e o interesse que tem na matéria do cinema e do audiovisual, ele chamava a atenção do público ali presente, exibidores, distribuidores, produtores cinematográficos, que era preciso, além de expandir o parque exibidor, era preciso pensar em como nós levaríamos a população às salas de cinema. Como é que nós iríamos estimulá-los a frequentar a sala de cinema? Como é que nós íamos recriar o hábito nos brasileiros que perderam esse hábito e naqueles que nunca tiveram, porque há uma geração de jovens que cresceram ao largo da sala de cinema? Como é que nós iríamos fazer com que eles voltassem à sala de cinema e como que o filme brasileiro seria o principal personagem das nossas salas de cinema nessa nova realidade? E ele lá lançou um desafio que foi exatamente nós começarmos estudos que discutam, que reflitam sobre a necessidade ou não de nós criarmos uma distribuidora pública para atuar no mercado de cinema brasileiro. Ou seja, a possibilidade de ressuscitar a Embrafilme está na mesa. Eu não diria ressuscitar a Embrafilme, porque as empresas, como as pessoas, têm uma vida, têm uma história, têm um DNA. E há as razões do seu sucesso e do seu fracasso. A realidade mudou. Não estamos mais no tempo da Embrafilme. Portanto, se nós fôssemos caminhar na direção de uma distribuidora pública, ela teria que ser vista como uma peça num jogo mais amplo. Ela teria que ser complementar à existência de distribuidoras brasileiras privadas fortes. Ela teria que ser complementar a uma realidade que se alterou e que você não pode pensar a sustentação do mercado cinematográfico apenas na sala de cinema.
é a sala de cinema, é o DVD, é a televisão por assinatura, é o mercado internacional. Portanto, ainda que guarde uma conexão com o que foi a existência da Embrafilme, eu diria que quando o presidente, para ser fiel ao que o presidente Lula apresentou no seu discurso de lançamento do programa Cinema Perto de Você, ele estava refletindo sobre os desafios do presente. E era nesses desafios que ele inseria a eventual necessidade de criação de uma distribuidora pública. É um dos temas sobre a mesa para reflexão do mercado, dos agentes econômicos ao longo dos próximos anos. Uma última pergunta. E o Vale Cultura? O que está faltando para ele ser implementado? O Vale Cultura é, como você sabe, mais uma das medidas que reforçam o consumo de bens e serviços culturais. Nós entendemos o Vale Cultura como sinérgico com esse programa de expansão de salas de cinema, com os nossos esforços em produção de filmes brasileiros e com os nossos esforços em apoiar a distribuição de filmes brasileiros. O Vale Cultura levará aos brasileiros, aos que mais precisam, aos brasileiros que trabalham e ganham até 5 salários mínimos, um apoio, um vale de R$60 ao mês, para poderem ir ao cinema, teatro, DVD, comprar livros. Isso está na Câmara. Isso está na Câmara. Já foi aprovado na Câmara em primeira votação. Foi ao Senado, foi aprovado também. O Senado fez uma pequena alteração, voltou à Câmara. Já foi aprovado em todas as comissões da Câmara. Falta o plenário. Ou seja, ainda esse semestre, muito provavelmente, teremos o Vale Cultura aí para estimular a área cultural no nosso país. Tenho certeza disso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Como vocês puderam perceber, eu conversei com Manuel Rangel, presidente da Ancine. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.